Vamos explicar agora sobre esse papo do Caleri no Boca Juniors e também sobre o Gabigol, que ele vai sair do Cruzeiro e não pode voltar para o Flamengo. Uma coisa extremamente interessante que abre portas muito incríveis para nós discutirmos aqui hoje dessa reformulação que o São Paulo vai fazer. Nós temos um Crespo falando abertamente que ele teve uma promessa incrível da diretoria e é sobre essa promessa que nós vamos falar para o tricolor paulista poder mudar. Também esse 6-0 ele coloca uma obrigação, né, de qualquer dirigente do São Paulo, ou sai do São Paulo, ou vai embora, ou tem que investir e tem que colocar ali o futebol como prioridade. Chega nesse likeão aí pra dar aquela moral também, vamos aí? Um likeão, e se inscreva aqui no canal, né? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, venha comigo. Liga o sininho aí pra você ser notificado dos vídeos matinais também que vai ter no São Paulo Futebol Clube. Vamos lá? Vamos. Gente, olha só, vamos começar aqui, o São Paulo... Ele teve 3 joias convocadas para a seleção ali, a Sub-17, né? Os nomes deles ali é o Nicolas Pereira, o Breno Junqueira e o Robert Williams. Isso aqui é o futuro do São Paulo meio garantido. Os caras da equipe de base estão sendo convocados para a seleção, né? Então o São Paulo, ele realmente... por competência ou não da diretoria atual de São Paulo, claro que não é. Quem fez o CT de Cotia foi na época do Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio colocou ali um rio de dinheiro também, sabendo que era Cotia, era dali que viria o futuro do São Paulo, a segurança financeira do São Paulo. Então hoje o São Paulo ele se encontra aí nesse mato sem cachorro, endividado, devendo pra todo mundo, sem moral no mercado, mas assim, Cotia tá formando os jogadores, né? Os jogadores ali em Cotia eles se criam basicamente sozinhos. E quando se criam, o São Paulo consegue fazer as vendas. E essas vendas, se elas fossem administrativamente melhores, né, se fosse um pessoal mais competente fazendo essas vendas do time do São Paulo, o São Paulo poderia vender cada um por 100 milhões aí. Mas pelo menos não tá aí gastando muito para formar o cara e quando vende por 50, 60, se fizer isso 10 vezes, vai ter muita grana chegando no time do São Paulo. É nessa lógica que o São Paulo vai acabar o ano, provavelmente com superávit e também da questão financeira, né? Vai ser pra cima, não devendo e sim sobrando. E a dívida total, essa também deve ter diminuído nessa gestão irregular e patética desse Júlio Casares aí, que agora também tá se ferrando porque perdeu seu diretor de futebol, numa das maiores vergonhas da história do São Paulo. O Belmonte, ele sai como tipo assim, isso aqui que tá acontecendo, esse barco afundando não é culpa minha. Então o Belmonte, num momento interessante, ele puxa o tapete do Casares e vai embora. Se você parar pra analisar hoje, pensa no teu aí subconsciente, você talvez não tenha pensado nisso, mas se eu disser, quem é o pior aí, Casares ou Belmonte? Eu acredito que 99% de quem tá aqui vai pensar, é o Casares, porque o Belmonte ele sai agora de meio vítima, não era o vilãozão não. O Belmonte, ele inteligentemente ele larga o barco, e aí o Casares fica com toda a derrota. Todo o problema, a batata quente ficou na mão do Casares. E agora ele tá sendo cobrado. Vai ter um protesto contra a diretoria. E aí você perceba, não tem mais Belmonte. O Muricy Ramalho disse que fica no São Paulo. Falou que bateu o pé lá, vai ficar e que agora o papel dele ainda vai ser maior e é desafiador. O Muricy, recentemente, ele deu uma entrevista, assim, que venderam mal a entrevista. O Muricy, ele foi um cara gente boa, chegou na entrevista, falou abertamente ali que tinha que melhorar muito, que o time do São Paulo, o ano que vem ia ser pior, mais difícil, ele fala, o ano que vem, 2026, ele vai ser mais difícil. Por que mais difícil? Porque o São Paulo tem que voltar a ganhar. Sem grana, não sabemos ainda o que encontrar, mas vamos ter que trabalhar muito, porque apesar de ser um ano mais difícil, que não vai ter grana para investir, o São Paulo tem que voltar a ganhar. São Paulo não é time que pode ficar sem ganhar. Perceba, o Muricy, ele fala que vai ser mais difícil para ele, pro Rui Costa, pro Casares, até então pro Belmonte, até então antes da demissão. A matéria vende assim, ó, Muricy Ramalho diz que ano que vem vai ser mais difícil. E não vai, não para nós torcedores. Nós vamos ver um time mais competitivo, vamos ver um time mais reforçado, um time que não tem o dinheiro para investir, gastar rio de dinheiro em jogador, mas que ele vai ter que de alguma forma montar um time muito melhor do que acabou 2025, tá acabando. Então essa matéria tendenciosa, safada, matéria suja, matéria porca, nojenta, ela vem para nos desanimar. Muricy disse que ano que vem vai ser mais difícil. Não! Muricy disse que o trabalho dele vai ser mais difícil porque ele tem a obrigação de tornar o São Paulo mais forte. Vai ter que ter
de alguma maneira, um time muito forte, muito competitivo, muito capaz, apesar de ter o lance do dinheiro reduzido, os investimentos reduzidos. Em momento algum ele falou, ano que vem, você não tá feliz com o Tapia, Rigoni aí não? Ano que vem vai ser pior, vai ser de dinheiro pra baixo. Ele nunca falou isso. Certo? Então, quando vendem esse tipo de matéria, fique alerta, fique atento. Não é assim. O São Paulo, ano que vem, ele vai ser top de ver. O São Paulo, ano que vem, ele vai ter um time montado pelo Crespo, pro próprio Crespo. Não vai ser o time montado pro Crespo, pro próximo técnico. O Crespo, hoje, ele tá, apesar de uma falta de resultado enorme, e não adianta defender o trabalho do Crespo com resultado. A culpa pode não ser dele, e eu concordo. O Crespo não tem jogador, os caras muito machucados, tal, tudo pode ser um motivo de discussão, concordo. Mas não dá pra discordar que o Crespo não tem resultados. O São Paulo tá lutando com unhas e dentes ali, suando pra poder ficar na Libertadores em oitavo, dependendo do Cruzeiro ou do Fluminense ganhar a Copa do Brasil. Isso não é aceitável. Não tô pondo a culpa no Crespo. Tô dizendo, estaria pior com o Zubeldia? Sim, estaria pior com o Zubeldia. Hoje era Z4 com o Zubeldia. Agora, o São Paulo também, ele tem essa questão aí de ter perdido a Copa do Brasil, Libertadores, então não tá bom. O Crespo agora podendo dar a volta por cima, remontar esse elenco, trazer esse elenco aí pra gente, tentar melhorar tudo, eu acho que fica legal sim e pode ser uma boa pra nós acreditarmos que o trabalho vai ser muito melhor. Além dos jogadores que o São Paulo vai ter que contratar, o São Paulo também vai vender alguns e vai dispensar outros. Então você pode imaginar aí um Luiz Gustavão indo embora, você pode imaginar aí um Bobadilha sendo vendido, esses caras saindo, rescisão contratual para venda, ganhando dinheiro, ou fim de contrato e não renovando, de qualquer maneira o São Paulo tem que repor esses caras com a equipe de base ou trazendo jogadores ali de uma Série B da vida. Então pode ser uma boa. Só que o que rolou agora? O Caleri, ele ganha 1.300.000 por mês ou 400. Eu achava até hoje que o Caleri ganhava 900 mil reais por mês. O Jorge Nicola falou que ele ganha na casa ali. O jornalista Jorge Nicola trouxe uma matéria falando que o Boca Juniors está querendo de qualquer jeito levar o Caleri. E que o Caleri ganha por mês no São Paulo, na casa ali, aproximadamente uns 1.400.000 reais por mês. Se eu disser pra vocês que isso aí é praticamente o que ganha é mais que o Cebolinha, é praticamente o que ganha a Arrascaeta. Muitos no Palmeiras ganham menos que isso. O Caleri, ele tem um salário estratosférico. É um salário gigantesco. E eu tô falando que o Caleri não merece isso? Nem é o papo, tá? Eu acho que não merece. Mas nem é o papo. E aí também, eu acho, isso não importa em nada. Mas não é o papo. O papo não é que ele merece ou não. O papo é, o Caleri não está entregando e ele, saindo do São Paulo, para eventualmente poder jogar uma Libertadores pelo Boca e tal, o Caleri, ele abre no São Paulo essa questão financeira, esse budget. É um dinheiro que estava dedicado ao Caleri que ele pode render dois jogadores, do naipe ali de Marcos Antônio e Ferreirinha, por exemplo. Sabe, você pega 2 de 700, é o salário do Caleri. Então isso, o Caleri já tá mais velho, apareceu essa oportunidade gigantesca dele ir pro Boca. Eu acho, sinceramente, que nós aqui, tendo o André Silva, tendo o Rian Francisco, segurar o Caleri é burrice. Eu não estou considerando o Caleri, a história dele, 2016, o Caleri de 2023, que ganha aquela Copa do Brasil jogando pra caramba. Não é esse Caleri que eu tô considerando. Eu estou considerando um São Paulo totalmente desmantelado na diretoria, na política, um São Paulo desmantelado na questão financeira, o São Paulo desmantelado na moral, o São Paulo assim desfigurado na parte ali de entrevistas, tá ridículo, tá nojento. É o Crespo falando de um lado, o Luiz Gustavo e a diretoria rebatendo, sabe, os caras que estão ajudando de verdade o São Paulo. Parece que a diretoria joga contra o próprio elenco, o próprio técnico, fora o que fazem com a torcida. Então, é muito importante lembrar que o São Paulo, nesse momento de dificuldade, perder o Caleri pode vir a ser bom. Além de você abrir espaço para o Rian Francisco, você também abre espaço na folha salarial para contratar jogadores. Outro que deve picar a mula, puxar o barco e ir embora, é o Oscar. Aí você tem uma grana ali gigantesca por mês, sabe? Que vai abrir, você abre quase 2 milhões no Oscar e mais 1 milhão e quase 1 milhão e meio, 1 milhão e 400 no Caleri. É dinheiro demais para você trazer assim 3 jogadores
Diniz ganhando 1 milhãozinho por mês ali, três cebolinhas, sabe? Então esse tipo de formato eu sou super a favor. Perder o Caleri hoje, eu não quero perder o meu ídolo, um cara que eu adoro. Eu quero simplesmente melhorar o São Paulo. Se for custar perder Caleri e Oscar, que eu não queria perder os caras, mas vai custar perder o Caleri e Oscar para nós termos um time classe A, para disputar de verdade os títulos e bater de frente com qualquer clube e ganhar, inclusive, aí eu sou a favor. E é nesse momento que a gente vê o Gabigol ficando livre aí para assinar com qualquer clube. O que tá acontecendo com o Gabigol? O Gabigol, ele pode chegar e meter o pé. O cafezão aqui. O Gabigol, ele pode chegar e falar, não vou sair do Cruzeiro. Não vou sair. Eu tenho contrato do Flamengo, não vou sair, não quero nem saber de nada. E isso pode acontecer com o Gabigol. Ele poderia chegar e fazer isso. Não vou sair. Aí o Gabigol passa a ser um cara carésimo. Agora, o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo hoje é que o Gabigol, de fato, ele quer sair do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro leva o Gabigol, ele leva um cara para ser assim, o Gabigol do Flamengo e do Santos, lá no Cruzeiro, só que sem ter a sombra do Pedro. Sem ter um Tite. Lembra que o Tite não gostava do Gabigol ali no Flamengo e tal? Então o Gabigol, ele não quer mais ter um Tite na sombra dele. Só que aí, nem o Pedro, que o Gabigol não é trouxa, né? Você olha pro Pedro jogando e o Gabigol, o Pedro dá de 10 no Gabigol. O Gabigol é bom, é decisivo, é líder, não aceita a patifaria que fazem aí no São Paulo, por exemplo, o Gabigol não aceitaria de maneira passiva. O Gabigol ia expor aí o Rui Costa, o Casares na mídia, tá nem aí. Isso acontece. Agora, quando você tem um cara igual o Gabigol, que você contrata no Cruzeiro, e do nada chega o Caio Jorge e belisca a vaga, é claro que o Gabigol quer ir embora. Então o Gabigol querendo ir embora agora do Cruzeiro, ele continua sem ter aquele espaço no Flamengo. Ele continua sem poder voltar para o Flamengo. É aí que sobra a rebarba. E aqui eu vou chamar o São Paulo de rebarba, com o maior amor do mundo que eu tenho pelo meu time. Hoje o São Paulo, se for competir com o Cruzeiro, com o Palmeiras e com o Flamengo para contratar um cara, ele não vai competir, ele vai tirar o pé e sair fora. Aí você perde o Caleri. Tá com todo mundo machucado. O Gabigol começa a dar sopa no mercado. Você faz um projeto. Só de você oferecer a grana do Caleri pro Gabigol, é possível que você consiga. Ele não vai rebaixar muito o salário, mas, poxa, para que serve o marketing? Para que serve o investidor? Para que serve tudo? Você não pode ter um cara igual o Gabigol. O São Paulo não pode sonhar em ter um cara igual o Gabigol. O Gabigol já não é um jogadorzaço, não, hein? Gabigol informa. E o Caleri informa os dois no auge, é pau a pau. É pau a pau pra mim. Aquele Caleri 2023 e o Gabigol, 2019, aí o Gabigol jogava num timaço e tal. Mas pau a pau. Não tem tanta diferença assim, não. Agora, qual que é a realidade? A realidade é que o André Silva, pra perder um jogo aí pra LDU, ele perde com todo mundo. Ele abaixa a cabeça, sai chorando e perde. Igual o Alisson. Pra um cara igual o Rian Francisco perder, nós não sabemos quem é ele ainda. Um cara igual o Dineno, aquilo é um desrespeito. E o Caleri já mais velho, sem joelho, não dá pra saber. O Gabigol, ele seria mais ou menos o que é no São Paulo hoje Lucas Moura e Luciano. Que são dois caras que choram pelo São Paulo, que realmente querem fazer alguma mudança gigante no São Paulo. O Luciano, que eu sempre tive pé atrás com ele, com aquele lance da arrogância, virar meia, petulante, aquele cara chato, sabe? Hoje eu não tenho mais isso. Eu vi no São Paulo com uma dificuldade extrema o Luciano conseguir dar a volta por cima. E será que o Gabigol não teria aquele espírito de luta, aquele espírito aguerrido que eu falo, não vou entregar nada, aqui eu vou jogar pra ganhar? Eu acho que o Gabigol, ele poderia ser esse cara sim, que dá a volta por cima e que no São Paulo poderia fazer história e competir com Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não vai contratar ter o Pedro, Palmeiras tem o Vitor Roque e Flaco Lopes, não vai ter Gabigol nesses lugares aí. No São Paulo poderia.